Pessoal, mais uma vez, bom dia para todos. Também tendo visto que algumas pessoas entraram depois. Como eu falei anteriormente, eu vou realizar um resumo do conteúdo que a gente viu ontem. Depois iremos concluir a correção da atividade que foi realizada no caderno. E depois faremos também a correção da atividade 441. Tá bem? Então, ontem a gente viu... Deixa eu pegar aqui um laserzinho para mim. Ok? Ontem a gente estudou um pouco sobre o espaço urbano brasileiro, tá bem? E nós vimos que a gente pode denominar de urbanização como sendo o crescimento populacional e físico de uma determinada cidade, tá bem? E nós vimos que esse processo ele se deu a partir do momento que a população ela saiu em massa do campo, da área rural, em direção à cidade. Consequência disso, as cidades elas passaram a ter um crescimento físico, tendo em vista que a quantidade de casas aumentou, a quantidade de bairros, e também um crescimento o quê? Um crescimento populacional. Tá bem? Nós vimos também que o Brasil é considerado um país urbano, por quê? Porque ele tem mais de 50% de sua população residindo na cidade. Tá bem? Nós vimos também que a urbanização ela é um fenômeno observado em todo o mundo atual, mas nem todos os países eles são urbanos. A gente viu, por exemplo, o exemplo da Índia, onde a maior parte de sua população reside aonde? Reside na área rural. Tá bem? Quando a gente analisou o processo de urbanização no Brasil, nós vimos que ele é um processo recente, mas ele foi um processo muito intenso, foi um processo que ocorreu muito rápido. Por quê? Nós vimos que estavam ocorrendo algumas coisas no campo e, ao mesmo tempo, estavam ocorrendo outras coisas na cidade. Bem? Então, a gente observou aqui que até a década de 1960, a maior parte da população se concentrava no campo. Agora, na década de 1970, a população urbana já havia superado a rural. De 1970 a 2010, saltou de aproximadamente 53 milhões para 160 milhões de habitantes morando nas cidades, tá bem? Se a gente analisar aqui esse gráfico, a gente vai perceber aqui ó, a legendazinha, urbano é amarelo, e essa cor mais escura, área rural. A gente vai perceber aqui 1940, 1950 e 1970, a população predominava no campo. Agora, a partir da década de 1970, 1980, por aí em diante, a população urbana ela cresce e ela cresce de forma significativa. Tá bem? Nós vimos também que para essa população, esse movimento populacional que ocorreu, a gente chamou ele de êxodo rural, que foi a saída do campo para a cidade. E nós vimos que naquele momento tinha algumas coisas que estavam ocorrendo no campo, que de certa forma estava expulsando essa população. Naquele momento ali o campo ele estava passando por um processo de mecanização, também, ou seja, a máquina estava sendo introduzida no campo, ou seja, um serviço que 10, 20, 30 pessoas realizavam, uma máquina chegou e ocupou esse espaço. Quem conseguiu se qualificar, continuou trabalhando, porque foi operar, por exemplo, essa máquina, foi trabalhar em um escritório para estar ali, por exemplo, programando essa máquina. Mas essa demanda, ela passou a ser o quê? Ela passou a ser menor. Então, o restante da população ficou desempregado e, ao mesmo tempo, a cidade ela estava passando por um processo de industrialização. Ali, principalmente na década de 60 e 70. Lembrando que o processo de industrialização no Brasil ele vai iniciar lá com Vargas, com o governo Vargas, em 1930, 1940, mas ali no finalzinho dos anos 50, com Juscelino Kubitschek. E no início dos anos 60, até mais ou menos ali os anos 73, esse processo de industrialização ele vai se dar de forma mais o quê? De forma mais intensa, de forma mais significativa.
Então, nesse momento, a população do campo parte está ficando desempregada, ela vê uma solução para esse problema onde? Na cidade. Então, logo ela vai migrar do campo em direção à cidade. Tá bem? Acontece que nem toda essa população, ao chegar na cidade, ela conseguiu emprego. Porque nem toda essa população tinha o quê? Tinha uma mão de obra qualificada. Tá bem? Então, algumas pessoas foram trabalhar em alguns serviços bem precários. Tá bem? Outros conseguiram ali se dar bem, conseguiram estudar, conseguiram se qualificar ali e continuar no mercado de trabalho. Tá bem? A partir desse crescimento físico e populacional das cidades, de uma forma muito intensa, tendo em vista que a cidade ela não estava preparada para receber todo esse contingente populacional, vai ter o quê? Vai ter vários problemas sociais e problemas ambientais posteriormente. Tá bem? Lá no finalzinho do slide eu vou estar mostrando isso para vocês. A gente falou também sobre hierarquia e rede urbana. Tá bem? A gente pode compreender rede urbana como sendo um conjunto de cidades na qual essas cidades elas vão estar o quê? Elas vão estar intimamente relacionadas uma com a outra. Através de quê? Através de sistema de comunicação, de sistema de informação e de sistema de transporte. Então imagine, quando a gente fala sobre rede urbana, imagine aí um conjunto de cidades na qual elas estão interligadas uma com a outra, tá bem? Por exemplo, uma cidade ela pode ter um comércio bastante significativo, já outra cidade ela pode ter ali uma meia dúzia de indústria na qual atrai populações à procura de emprego. De repente você pode ter outra cidade vizinha que tem ali 2 ou 3 universidades, na qual já atrai essa população de estudantes, tá bem? Então, mais uma vez, entenda rede urbana como sendo um conjunto de cidades na qual elas estão relacionadas ali uma com a outra, através do sistema de transporte, sistema de comunicação, na verdade, sistema de telecomunicação e transporte, tá bem? Acontece que essa relação entre essas cidades vai existir o quê? Vai existir uma hierarquia, ou seja, vai existir a principal cidade e vai existir aquelas cidades que não têm tanta importância assim, tá bem? Por exemplo, se você pegar aqui um conjunto de cidades, vamos pegar aqui Toritama, Santa Cruz, Jataúba, Taquaritinga, Caruaru, Brejo, Vertentes, por exemplo, São Caetano, Gravatá, Bezerro. Existe uma relação entre essas cidades. Por exemplo, a população de Caruaru, Toritama, Caruaru não, perdão. Toritama, Santa Cruz, São Caetano, Taquaritinga, Vertentes, quando quer ir, por exemplo, a um shopping, para onde é que vai? Vai para Caruaru. Por exemplo, quando quer ir a um show, sei lá, de um artista aí bastante famoso, para onde é que vai? O lugar mais próximo, Caruaru ou Campina Grande. Tá bem? Então perceba que existe essa relação. Só que é o seguinte, como eu falei, vai ter cidades que vai se tornar mais importante do que outras. Por quê? Porque ela vai ofertar, ela vai oferecer tipos de serviços que nem todas as cidades circunvizinhas oferecem. Então, por esse fato, ela vai se tornar o que? A mais importante, que é o caso de Caruaru, Campina Grande, Petrolina, tá bem? Recife, ali na região metropolitana. Por exemplo, na região metropolitana, a gente chama região metropolitana do Recife. Mas, na verdade, é um conjunto de cidades. Jaboatão, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Paulista, Olinda, São Lourenço da Mata, tá bem? Então, a região metropolitana do Recife é esse o conjunto de cidades, mas Recife, dentre elas, se destaca. Por quê? Porque Recife oferece comércio e vários tipos de serviço, emprego, indústria. Isso faz com que a população diariamente saia dessas cidades circunvizinhas e vá trabalhar, por exemplo, no centro de Recife. Tá bem? Seguindo adiante, deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Eu percebi que algumas pessoas estavam levantando a mão. Alguém disse que eu estou engraçado. Deve ser minha voz, não é isso? Amanheceu chovendo aqui
E eu tive a astúcia de, quando eu acordei, eu ir para fora de casa, eu estava serenando. Aí pronto, aí meu nariz não pode ver frieza, pronto, aí eu tô com a voz fanhosa. Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta. Vinícius perguntou como foi que aumentou tão rápido, de 70 para 80, ela quase dobrou a sua população. Vinícius, como você observou que essa população ela quase que dobrou na área urbana, é justamente porque na área rural está ocorrendo esse processo de mecanização, então boa parte da população está desempregada, e na cidade estava tendo o quê? O processo de urbanização. Então você tem elementos repulsivos no campo e na cidade você vai ter o quê? Você vai ter elementos atrativos. Então essa população ela vai sair em massa mesmo para a cidade, tá bem? Alguém disse aqui que está na zona rural. Eu também estou na zona rural nesse momento. Alguém perguntou aqui, página 441 no caderno também. Não, 441 no livro, tá bem? Alguém perguntou aqui, quando tem a urbanização, tem como fazer que não tenha mais? Veja, esse processo de urbanização ele é uma tendência não só no Brasil, ele é uma tendência no mundo inteiro, tá bem? Então, dificilmente esse processo vai se inverter, tipo, a população sair da área urbana, sair da cidade para o campo de volta, tá bem? Pessoal, só vamos lá, voltei. Ok, vamos, deixa eu retornar lá para a página que eu estava, na tela, para a gente dar continuidade, tá bem? Deixa eu ver aqui. Ok. Então, veja só, com relação às regiões metropolitanas, o que é que a gente viu? A gente viu que para existir, por exemplo, uma região metropolitana, como a região metropolitana do Recife, é necessário que haja o quê? Que haja a conurbação, que a gente viu que é a junção física, a ligação física entre várias cidades. Então, ocorrendo a expansão da mancha urbana, tá bem? À medida que essa população está chegando ali de forma intensa, muita gente na cidade e tal, essa expansão da mancha urbana ela passa a crescer de forma significativa. Consequentemente, você vai ter várias cidades ali se unindo a outra, existindo o processo de conurbação, tá bem? Com mais uma vez, o processo de conurbação é ali a junção física entre várias cidades, tá bem? Entre 2, 3 ou mais cidades. A gente viu que as regiões metropolitanas, por exemplo, deixa eu ver aqui. Por exemplo, na década de 74, a gente viu que existia ali poucas regiões metropolitanas no Brasil, tá bem? Agora, a partir, por exemplo, aqui em 2010, essas regiões metropolitanas já tinham chegado ao número de 38 regiões metropolitanas. Se vocês observar aqui esse gráfico aqui, vocês vão perceber. O curioso é que é o seguinte, se você perceber aqui o estado da Paraíba, vai ser o estado que mais tem região metropolitana. Quando eu fazia faculdade, eu estudei na Paraíba, na Universidade Estadual
da Paraíba, em Campina Grande. E lá o pessoal comentava muito isso, que lá existem regiões metropolitanas, que na verdade, assim, não era para existir tantas regiões metropolitanas, porque você tem uma cidade, tipo, um exemplo, tipo Santa Cruz, e depois você vai ter um conjunto de cidades, mas essas cidades elas estão muito distantes uma da outra. Aí eles comentam que isso foi criado na época, isso são questões políticas, e na época isso foi criado porque disse que tinha uma questão de um dinheiro, tinha uma verba aí que vem, parece, para essas regiões metropolitanas e tal. Por isso que na época foi criado esse monte de regiões metropolitanas na Paraíba. Mas se a gente observar as regiões metropolitanas aqui no Brasil, por exemplo, as capitais, a gente vai ter, por exemplo, considerado capitais, metrópole nacional. A gente vai ter aqui no Nordeste Salvador, Recife, Fortaleza, a gente vai ter o Rio de Janeiro, a gente vai ter São Paulo como sendo a grande metrópole nacional. Aí depois a gente vai ter algumas metrópoles regionais, por exemplo, Natal, Maceió, Aracaju, Vitória do Espírito Santo, a Grande Vitória também, são regiões metropolitanas, mas que quando comparado, por exemplo, com o Rio de Janeiro, com Recife, com Salvador, Fortaleza, elas têm uma importância menor, tá bem? Então a gente vai ter essa divisão aí, a gente vai ter, mais uma vez, São Paulo como sendo a grande capital nacional, depois a gente vai ter as capitais nacionais, regiões, metrópoles, na verdade, metrópoles nacionais, também desculpa, Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Aí depois a gente vai ter as metrópoles regionais, que são as capitais ali com menor importância também, em uma escala de Brasil. Seguindo adiante, lembra que eu falei lá no início, que a partir da chegada em massa dessa população, saindo do campo em direção à cidade, a gente vai ter o quê? A gente vai ter vários problemas na cidade. Então, os primeiros problemas vai ser o quê? Vai ser problemas sociais. Tá bem? Por exemplo, a insuficiência ou baixa qualidade de hospitais. Tá bem? Lembra que eu comentei? Uma vez que a cidade ela não está preparada para receber todo esse contingente populacional, por exemplo, você tinha um hospital ali que tinha capacidade para atender, vamos dizer ali, por dia, sei lá, 20 pessoas. De repente, essa cidade ela tem uma grande população de uma hora para outra e esse hospital ele não tem capacidade para atender, por exemplo, 40, 50 pessoas. Logo, você vai ter o quê? Você vai ter problemas, é isso? Então, a ausência de escolas, de creche, centro de lazer, por exemplo, quando a gente fala em centro de lazer, isso é um grande problema nas grandes cidades. Por exemplo, você tem as grandes... Por exemplo, a gente pode até falar nas pequenas cidades também. Por exemplo, Toritama, Santa Cruz, que são cidades que têm uma economia bastante aquecida, mas se você procurar uma área de lazer, por exemplo, não tem. Às vezes, quando você quer, por exemplo, ir para um local, sei lá, uma área de lazer, você tem que procurar em outros espaços, em outras cidades. Outros problemas também é a precariedade do serviço público, por exemplo, saneamento básico, também falta de habitação, falta de casa para essas populações, coleta de lixo, iluminação, pavimentação, por exemplo, calçamento, asfalto. Deficiência e precariedade do sistema de transporte coletivo. Por exemplo, você tinha um sistema de transporte coletivo ali que tinha capacidade ali para transportar, sei lá, 2.000 pessoas por dia. De repente, essa cidade ela aumenta seu contingente populacional. Obviamente que esse transporte ele não está adequado não está habituado a transportar todas as pessoas. E a gente vai ter o quê? A gente vai ter também a elevação de índice de violência. Também tendo em vista que muitas pessoas vão ficar aí desempregadas e, infelizmente, isso aumenta os casos de violência. A gente tem também os problemas urbanos, ambientais. Também. Por exemplo, poluição atmosférica, poluição visual, sonora, poluição das águas, principalmente a partir ali da produção do esgoto que nós produzimos. Tá bem? Por exemplo, Santa Cruz, Toritama ainda não tem uma estação de tratamento. O que é isso? Um local para você tratar todo esse esgoto
para depois você fazer reuso dessa água para fins não potáveis, ou até mesmo devolver para o Capibaribe, mas devolver uma água que uma água limpa, tá bem? Se eu não me engano, eu acho que aí em Santa Cruz está sendo construído, parece que está em obra ali, uma estação de tratamento, se eu não me engano, é ali perto, na entrada, não é isso? Agora estou em Tamanão. Bom, realizado o resumo, essa foi a atividade que eu passei para vocês ontem, tá bem? Então, faltou os principais problemas sociais, né, isso, e os principais problemas urbanos. Então, vamos lá, vamos começar respondendo a questão número 8. Quem respondeu, deixa eu tirar dessa tela aqui. Quem respondeu, coloca lá no chat lá. A gente acabou de ver, né? Essas duas respostas desses dois quesitos. Enquanto isso, eu vou pegando aqui a página 441. Ok. Vamos lá, gente. Quem mais conseguiu? Deixa eu tirar aqui. Quem mais conseguiu resolver essas questões? Pessoal, só uma observação. Continue até o final da aula, tá bem? Porque no final da aula eu vou pedir atenção, no final da aula, tá bem? Eu vou pedir para vocês colocarem o nome e sobrenome no chat e na frente colocar a série. Por exemplo, sétimo A, sétimo B, sétimo C, D, sétimo E, tá bem? Para a gente ter um controle com relação à chamada, para as pessoas que não estão aí assistindo às aulas serem identificadas pela coordenação, para aí a coordenação estar entrando em contato com esse pessoal, tá bem? Pessoal, vamos fazer o seguinte, nós acabamos, no último slide aqui, acabamos de ver quais os principais problemas sociais e ambientais. Vamos fazer o seguinte, vamos para a página 441, porque a gente já faz a correção lá, tá bem? Então coloca aí página 441. Pessoal, só voltei. Pessoal, preste atenção, o quesito número 1 da página 441, tá bem? O quesito número 1 ele diz o seguinte: a urbanização é um processo que representa não só a modernização das sociedades e a aglomeração das atividades industriais e comerciais, mas também o aumento da população das cidades em relação à população do campo. O Brasil é considerado um país urbano. Qual é o gabarito dessa questão? Já colocaram aqui. Gente, estão colocando o nome já com a turma. Não é para colocar agora, tá bem? É depois, lá no final. Agora é para colocar o gabarito da questão, que foi que conseguiu resolver. Laura colocou letra C, Vinícius letra E. Agora encheu de mensagem agora. Mas tem bastante letra C, tem letra A também, letra B. Letra C. Vamos lá. Eu vi que alguém colocou letra A, letra B, mas teve gente que colocou letra E também. Preste atenção à letra E. Lembra, a letra E não é o gabarito, também a letra E está errada. Mas a letra E diz: uma vez que toda a população trabalha nas indústrias. Veja só. Você tem uma cidade ou um país que seja urbano, não significa dizer que toda a população trabalha na indústria. Também tem muita população trabalhando no comércio e nos vários tipos de serviço. Por exemplo, supermercado, escritório de advocacia, escritório de contabilidade, tá bem?
Letra E está errada. O gabarito da letra do quesito número 1 vai ser a letra C. Tá bem? Quando diz, uma vez que a população residente nas cidades é superior à população rural. Tá bem? Preste atenção ao quesito número 2 agora. Ele deu o seguinte. No século XIX, as principais atividades econômicas do Brasil eram a mineração, o cultivo de cana-de-açúcar e as plantações de café. Com isso, a maior parte da população vivia na área rural. Ao longo do século XX, o perfil da economia brasileira foi se modificando. E a atividade que passou a ser a maior atrativo nas cidades em busca de trabalho foi. Qual é o gabarito da questão número 2? Estão colocando letra B, letra E, letra C, B. Várias mensagens, não dá para ler o nome de todos, tá bem? Mas colocar letra B, letra E, C. Ok, vamos lá para o gabarito, para ver quem foi que acertou. O gabarito é a letra E, tá bem? A industrialização, ok? Deixa eu só olhar um negócio aqui. Vamos lá para o quesito número 3, preste atenção. Ele diz o seguinte, da população brasileira, considerada pobre, a maioria vive em cidades, principalmente nas regiões metropolitanas. Também nessas regiões vive 80% da população moradora de favelas ou comunidades. Entretanto, pobreza urbana e moradia precária têm sido cada vez mais comuns em cidades médias e cidades pequenas. Alguns dos problemas recorrentes em centros urbanos são. Qual é o gabarito? Coloque aí. Vou colocar aqui letra D, letra E. Quem mais respondeu? Letra D, letra A agora. Vamos lá, gente. Quem conseguiu responder? Enquanto vocês vão respondendo aqui, só um minutinho, tá bem? Eu vou desligar o áudio. Ok, voltei. Pessoal, o gabarito do quesito número 3, estou vendo a Heloísa por aqui. Tudo bom, Heloísa? O gabarito da letra T, do quesito 3 é letra D. Tá bem? Letra D. Acertasse, Vinícius? A letra D diz o seguinte, precariedade de serviços públicos de saneamento básico e coleta de lixo. Tá bem? Pessoal, eu vou ligar o áudio de vocês agora. Agora, por favor, eu quero silêncio, porque eu preciso comunicar algo importante para vocês. Tá bem? Pessoal, veja só. Como eu comentei lá no início, acabamos de fazer a correção das atividades, já pode começar a fazer isso, tá bem? Colocar no chat o nome, sobrenome e a série que estuda e a turma. Por exemplo, José Vinícius, eu conheço ele, eu sei qual é a turma dele, mas, exemplo, José Vinícius, o 7º A, 7º B, 7º D, tá bem? Que é para a gente identificar e estar aí realizando o controle de chamada. Outra coisa, essa semana eu não fiz, mas quando for na próxima semana eu vou estar me planejando para essas atividades. Eu vou enviar um link para vocês, que vocês, através desse link, vão poder anexar foto das atividades que vocês estão realizando, para a gente ter um controle de quem realmente está realizando a atividade ou não. Mas isso só para a semana, tá bem? Eu estarei comunicando para vocês. Só um minutinho que eu preciso tirar print aqui da tela de vocês. Deixa eu tirar outra aqui.